Boa tarde, pessoal. Estou aqui mais uma vez para estar auxiliando vocês agora na semana 2, né, do volume 2 do PET. Pessoal, a semana 2 vai trabalhar reformas religiosas, a cristandade fragmentada. Então, vai trabalhar a questão das reformas religiosas que ocorreram na Europa e também a questão do envolvimento da igreja com suas colônias no período, né, com as colônias dos reinos europeus no período. Então aqui, ó, a gente tem um texto que fala sobre o período colonial do Brasil e um pouco da intolerância religiosa que ocorria nesse período, ok? Então a gente chegou a estudar em sala um pouco sobre a característica da igreja durante a Idade Média, né, onde a igreja católica era preponderante e acabava que funcionava como agia numa forma de intolerância às demais religiões. Então, pessoas que praticassem religiões contrárias, com dogmas contrários, ideologias contrárias, eram perseguidas pelo tribunal, né, o Tribunal da Santa Inquisição, que pertencia, no caso, ao governo no período, porém perseguia aqueles que eram contrários às leis da igreja, aos dogmas da igreja, porque naquele período a gente tinha forte ligação da igreja com o Estado, né? E aí, a partir do século XV, surgiram alguns movimentos contestantes, né, em relação a essa manipulação, a esse domínio que a igreja tinha na sociedade no período. E eles vão contestar muitas ações, muitas práticas da igreja. Dentre elas, a principal, né, a venda de indulgências, ok? Onde a igreja ela vendia o perdão, ela vendia a salvação, ok? E a simonia também, que era a comercialização, a venda de santos, né, de coisas consideradas sagradas pela igreja. Aqui, pessoal, a gente tem 3 movimentos protestantes: luteranismo, calvinismo e anglicanismo. Então, vocês vão ter que preencher esse quadrinho, vão ter que pesquisar sobre esses movimentos, listando aqui o país onde surgiu cada movimento, a época, o período que surgiu, pode colocar aí o século, ok? O líder de cada movimento e as críticas que esses movimentos realizaram à igreja no período e as principais ideias defendidas. Então, vamos fazer aqui um breve resumo nesse quadro, pesquisando e listando aqui as principais características de cada movimento protestante, ok? Então, como eu citei anteriormente, sobre essa manipulação que a igreja ela realizava, esse controle social que ela possuía durante a Idade Média, a segunda questão vem falando sobre isso. Relaciona os movimentos protestantes às demais transformações sociais que marcaram o século XV. Então, esse movimento protestante que contestou o controle que a igreja possuía sobre a sociedade, né? Ele provocou mais transformações na sociedade? Será que as pessoas elas mudaram ali seu segmento econômico, começaram a desenvolver a economia também, se desligaram um pouco dos dogmas da igreja, na grande parte da sociedade, mudaram suas ações sociais, de certa forma. Então, vocês vão colocar aqui nessa questão algumas mudanças, algumas transformações que ocorreram na sociedade a partir da reforma protestante, ok? Pessoal, na questão 3, a gente tem mais um quadro aqui para ser preenchido, né, que trata sobre a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi a reação, aqui como cita, às ideias protestantes, e a forma que a igreja tentou lidar com a situação
no período, né? Tentando se adequar às mudanças que ocorreram no período. E aí, aqui pede para, de certa forma, reafirmar, né, reavaliar os dogmas da igreja e reafirmar o pensamento tradicional. Então, olha só, tem várias características aqui da igreja no período, ó, decisões do Concílio de Trento. Então, vamos se atentar para esse concílio, ó, reavalia dentro da igreja questões criticadas pelos protestantes, né? Então, aqui no Concílio de Trento, você vai colocar o que era, explicar aqui o que era cada crítica que os protestantes realizaram nessas práticas, ó, a venda de indulgências, a questão confirmação de salvação. Vamos colocar aqui as críticas que os protestantes realizaram, ok? Em cada uma dessas práticas da igreja, e depois, né, reafirma o pensamento católico medieval. Vocês vão colocar aqui o que a igreja ela realizou, o que ela modificou a partir das reformas protestantes. Então, no próximo quadrinho aqui, ó, reafirma o pensamento católico medieval. O que a igreja ela modificou em suas práticas com o objetivo de se adequar a essas mudanças do período, ok? E na questão 4, a gente tem aqui um trecho falando sobre o período colonial no Brasil, né, em Minas Gerais, embaixo um textinho, e vem perguntando: escreva sobre a maneira que a Igreja Católica, no contexto da Contra-Reforma, encontrou para evitar as perdas de fiéis em Minas Gerais. Então, com base no texto aqui, vamos tentar entender o que a Igreja realizou para não perder fiéis aqui em Minas Gerais, ok? Que ela permitiu nesse período. Beleza, pessoal? E aí, qualquer dúvida no preenchimento aí, pode estar me mandando mensagem, pode estar entrando em contato comigo, que eu irei auxiliá-los, ok? No mais, pessoal, valeu. Até a próxima. Abraço.